nossos queridos irmãos que estão reunidos neste seminário no Canadá, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que são muito queridos e que no próximo ano pretendemos realizar um seminário presencial aí convosco. Queremos, neste instante, compartilhar uma palavra a respeito do corpo de Cristo, do qual todos nós somos parte. Convido os irmãos a lerem comigo a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos ler juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, rogamos que agora o Teu Espírito Santo esteja operando no coração de todos nossos amados irmãos e visitantes, para que a Tua palavra seja compreendida e ser incorporada ao seu viver. Que todos possamos assim nos beneficiar deste conhecimento da Igreja como corpo de Cristo, Senhor. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos em uma obra na qual o Senhor, pela sua infinita misericórdia, por sua infinita graça, tem permitido que possamos não apenas conhecer a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, mas também temos o privilégio, irmãos, de saber aplicar essa doutrina às nossas vidas, à vida da igreja. Temos o privilégio de saber como viver essa doutrina, como praticar essa doutrina. E, queridos irmãos, nós vamos ver como o Espírito Santo, na sua sabedoria divina, inspirou o apóstolo Paulo para escrever esta primeira carta aos Coríntios, em particular, este capítulo número 12. Vemos como o apóstolo Paulo compara um corpo humano ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em primeiro lugar, nós notamos como o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, ou seja, nos insere no corpo no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Quando somos salvos, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E como em um corpo humano acontece, todos os membros do corpo são necessários. É por isso que o apóstolo Paulo diz: nenhum membro pode dizer, não preciso de ti, porque todos os membros são úteis. Está escrito. Todos os membros do corpo são úteis. Por quê? Porque todos e cada um cooperamos para a mútua edificação. Quando somos salvos, nós passamos logo a exercer uma função indispensável e básica para a saúde espiritual do corpo, para que o corpo tenha vigor, energia, para que o corpo possa ser usado pelo Senhor. E que função é essa? A intercessão. O Senhor nos ensina, logo que somos salvos, que nós precisamos orar uns pelos outros. É por essa razão que somos colocados logo num grupo de assistência nas nossas igrejas. E conhecemos as necessidades dos membros deste grupo. E então temos a responsabilidade de interceder uns pelos outros, como nos ensina o Senhor Jesus. Levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros.
chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. É o que acontece com relação a qualquer membro de um corpo humano. Se o meu braço está com a infecção, sofrendo, todo o corpo sofre com ele, não é verdade? Nós nunca vimos ninguém que diga: o meu braço está gangrenado, mas eu não me incomodo, não, eu estou muito bem. Seria uma loucura total, né? Porque realmente, quando isso acontece, todo o corpo já está sofrendo de febre, né? Ou seja, é solidário com aquela parte do corpo que está sofrendo. Isso é o que necessariamente ocorre na Igreja do Senhor. Todos nós realmente somos solidários e, portanto, sofremos com os nossos irmãos que estão sofrendo, estão padecendo de qualquer enfermidade, estão sofrendo qualquer necessidade, estão desempregados, né? Estão passando por um conflito familiar, um conflito no trabalho. Na verdade, todos nós estamos sofrendo com esses nossos irmãos e colocando-os em oração diante do Senhor, para que o Senhor possa dar vitória a esses irmãos. Então, amados irmãos, essa solidariedade expressa através da intercessão é fundamental para que possamos dizer: somos de fato corpo de Cristo. E, meus irmãos, o corpo tem uma outra função. Ele é usado para visitar um enfermo, por exemplo, para testemunhar do Senhor Jesus a uma pessoa. Quando o Senhor Jesus quer abençoar um irmão que está enfermo, quando o Senhor Jesus quer visitá-lo e transmitir uma bênção de saúde a ele, o que é que o Senhor Jesus faz? Move o seu corpo, ele vai com o seu corpo, com a sua igreja, não é verdade? Assim como nós. Se o meu irmão necessita de uma visita, eu não posso dizer: não, eu vou somente em espírito, mas não vou com o meu corpo, não é? Então, em espírito, eu chego à casa do meu irmão e digo: a paz do Senhor, meu irmão. E meu irmão procura o meu corpo, não vê. O que é que acontece? Em vez de ele receber uma bênção, ele leva um grande susto, pode até morrer, ter um infarto naquele momento, porque está ouvindo a minha voz e não vê o meu corpo. Então, todos perceberam, né, que quando o Senhor Jesus, semelhantemente, quer visitar alguém, leva o seu corpo, leva a sua igreja, envia a sua igreja. E aquela visita é uma visita do Senhor Jesus, porque nós somos, de fato, corpo de Cristo. Muito bem, mas vemos que o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, fala que o Senhor mesmo é quem coloca os membros no corpo como Ele quer. Nós encontramos duas menções a isso no versículo 18 desse mesmo capítulo 12. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, meus irmãos, cada um de nós desempenha no corpo a função que o Senhor designou. Se uma irmã é professora de escola dominical, ela está exercendo aquela função porque o Senhor revelou o corpo. O Senhor falou no grupo de intercessão. Não foi o pastor que achou: irmã, eu acho que você está vocacionada para trabalhar com crianças. Não. Obviamente, o pastor tem sabedoria, ele pode observar que realmente a irmã tem condições para isso. Ela é uma serva de oração, ela conhece bem a palavra de Deus, ela ama as crianças. E o que é que o pastor faz, então? Leva o seu nome ao grupo de intercessão, para que o Senhor confirme se de fato a escolheu para essa função. E se está na hora, não é verdade? Porque, como está escrito na palavra, para tudo debaixo do céu há um modo e um tempo. Então, amados irmãos,
É o Senhor mesmo que escolhe quem Ele quer usar como obreiro, como diácono, como responsável pelo grupo de senhoras, como pastor, não é verdade? Nós sabemos que nós fazemos tudo com base na revelação do Senhor. O Senhor precisa mostrar, eu escolhi esse servo para esta função no corpo, no meu corpo, na minha igreja. Meus irmãos, e assim nós vamos exercendo a função que o Senhor designou para nós desempenharmos no seu corpo. E dessa forma, desempenhando com amor, com dedicação, com fidelidade, nós somos edificados, ou seja, nós crescemos espiritualmente, crescemos no conhecimento do Senhor Jesus. E este é o plano de Deus, Ele usar-nos como membros do corpo. E assim nós somos, como dizíamos, vamos sendo edificados, vamos sendo preparados para que naquele dia glorioso da volta do Senhor Jesus possamos subir, não é verdade? O Senhor possa nos encontrar como servos fiéis e dizer: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, voltando à questão da importância de nós vivermos em comunhão com o corpo. Nós aprendemos já há muito tempo de que nós só estamos recebendo vida espiritual se estivermos ligados ao corpo. Por quê? Voltando à comparação com o corpo humano, porque o sangue só circula no corpo. E o sangue é que transmite todos os nutrientes para todas as células do corpo. É o sangue que purifica todas as células do corpo. Quando atinge as células, está transmitindo alimento espiritual no corpo de Cristo. E quando volta ao coração, está limpando, purificando todas as células. Mas para que isso esteja acontecendo, obviamente, o membro precisa estar ligado ao corpo, precisa estar em plena comunhão com o corpo. Por que dizemos isso? Vamos voltar ao exemplo do corpo humano. Se este dedo, por alguma razão, é cortado do corpo por um acidente, está ali sobre a mesa, o que é que vai acontecer? O sangue para de circular. E nós sabemos que é uma questão de tempo, ele vai se deteriorar, vai perdendo vida e dentro de um pouco tempo estará morto. É o que acontece quando qualquer irmão, por qualquer razão, se separa do corpo. Diz: não quero mais ter comunhão com essa igreja. Essa igreja não me ama. Então vou ser crente em casa. O que é que acontece com ele? Começa um processo de morte espiritual. Nós não sabemos quanto tempo demora, um dia, uma semana, um mês, um ano, mas ele está morrendo. Não resta a menor dúvida a esse respeito. Lembramos-nos a propósito daquele versículo que nos diz: se andarmos na luz, ou seja, se andarmos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra revelada pelo Espírito Santo, ouvindo os conselhos do Espírito Santo, que são um privilégio da igreja, não é? A igreja não cessa de ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, não é isso? Então, estamos na igreja, estamos ouvindo a voz do Espírito Santo.
E qual é a consequência? Se andarmos na luz da revelação da palavra, temos comunhão uns com os outros. É uma condição fundamental esta comunhão. Já temos falado por quê, não é? Porque nesta comunhão, ou seja, nessa união com o corpo, estamos recebendo todos os benefícios do sangue. E é o que diz o final do versículo. Temos comunhão uns com os outros e, nessa comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou de cada pecado. Então, amados irmãos, perguntamos, podemos estar nos beneficiando desta purificação através do sangue do Senhor Jesus? Se nós não temos comunhão uns com os outros, impossível, não é? É por isso que nós vigiamos sempre o nosso coração. Estou vivendo em comunhão com os meus irmãos? O Espírito Santo pode dizer, não, cuidado, você não está conversando com aquele irmão, você está ressentido com relação àquele outro seu irmão, não é? Você antipatiza aquele irmão e não quer comunhão com ele. É um problema, não é? Problema de falta de comunhão com o corpo. Pior ainda, quando às vezes nós... É raro, né? Mas às vezes acontece, o irmão diz, não gosto do pastor, o pastor não gosta de mim. O que nós sabemos não é exato, né? O pastor ama as ovelhas, todos os pastores amam os membros da igreja, mas às vezes o inimigo perturba a mente do indivíduo. E ele sente que, erroneamente, ele acha que não é amado. E passa, então, a estabelecer uma barreira entre ele e o pastor, ou entre ele e o diácono, entre ele e o responsável pelo seu grupo de intercessão, entre ele e a professora de escola dominical do seu filho. Não é verdade? O que é que acontece? A sua comunhão com o corpo está sendo afetada. É como se um membro que sofreu um acidente e está quase fora do corpo, ainda tenha uma pelezinha ligando o dedo ao corpo, não? A porta fechou, precisa logo ser socorrido e com urgência, porque senão vai perder o dedo, né? Senão ele vai ficar separado definitivamente do corpo. Então, amados irmãos, vigiemos o nosso coração. É por essa razão que o Senhor Jesus nos adverte. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, amados irmãos, a nossa atitude diária é essa, vigilância sobre todas as coisas que devemos guardar, devemos vigiar, guardemos o nosso coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida, os caminhos da vida, não é verdade? Amados irmãos, voltando aqui ao capítulo 12, nós verificamos que no corpo de Cristo, ou seja, na igreja que vive realmente como o corpo de Cristo, se beneficiando desta comunhão que temos com o Senhor e uns com os outros, nesse corpo nós encontramos todos os recursos necessários para a nossa edificação. Que recursos são esses? Logo no início do capítulo, o apóstolo começa a dizer, ora, há diversidade de dons. No corpo há uma diversidade de dons. Que dons são esses? Nós sabemos, né? O apóstolo relaciona aqui. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, o dom de discernir os espíritos, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Amém? Então, no corpo, nós temos a operação de 9 dons espirituais. Não é somente línguas e curas, como às vezes alguns se satisfazem
com esses dois dons. Não. Na obra do Senhor, na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo, nós encontramos disponibilizados para nós 9 dons espirituais. E mais, a diversidade de ministérios está escrito. Que ministérios são esses? Em Efésios 4:11, nós lemos a respeito. É o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, no corpo de Cristo, nós temos a operação desses 5 ministérios. Mas algum irmão vai dizer, mas na minha igreja eu só tenho um pastor. Ou na minha igreja eu só tenho um evangelista. É por essa razão que nós vivemos em comunhão, todas as igrejas entre si. Todos os o que nós chamamos pastores vivem em comunhão uns com os outros. Não é verdade? Vocês estão aí reunidos no Canadá, várias igrejas. Os que não estão presencialmente estão ouvindo através de algum meio eletrônico, pela internet, porque todos percebemos que não podemos fazer parte de uma igreja que esteja isolada das demais. Não podemos ter apenas um pastor que não vive em comunhão com os demais. Porque quando todos os que chamamos pastores estão reunidos, o Senhor está usando uns como profetas, outros como evangelistas, outros como mestres. E então, a nossa igreja local está se beneficiando da operação dos 5 ministérios. Por quê? Porque o nosso pastor local vive em comunhão com todos os demais. E se o Senhor fala numa profecia, por exemplo, a respeito da necessidade da igreja no Canadá, se o Senhor dá uma orientação para a igreja no Canadá, o que é que acontece? Todos os pastores locais levam esta revelação, esta orientação à sua igreja local, e a igreja, então, obedece à orientação do Senhor, e dessa forma todas as igrejas estão se beneficiando daqueles ministérios do profeta. Não está claro? E assim por diante, amados irmãos. Uns são usados como mestres. Você diz, o meu pastor local ele não é muito usado como mestre, né? Tem uma certa dificuldade em transmitir a doutrina. Não há problema, mas ele recebe a doutrina que vem que o Senhor revela aos mestres da obra. Os mestres transmitem a doutrina nos nossos seminários, como hoje está acontecendo, e todos participam daquele seminário, e todas as nossas igrejas estão sendo beneficiadas com o ministério de mestre, não é? O Senhor não precisa levantar um mestre em cada igreja, porque um é usado e a doutrina é transmitida a todas as igrejas, e assim todos são edificados. Então, meus irmãos, essas são bênçãos que nós recebemos pelo fato de estarmos ligados ao corpo de Cristo, estarmos vivendo em comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Queridos irmãos, chegamos ao fim desta palavra e, mais uma vez, manifesto a minha alegria por estar tendo esse privilégio de me comunicar com os irmãos do Canadá e transmitir esta palavra que o Senhor tinha para a edificação de todos nós. E que a paz do Senhor Jesus continue a reinar em vossos corações, queridos irmãos do Canadá.